8 horas e 1 minuto, quarta-feira, 4 de outubro. Toda quarta que tem aqui um encontro com o doutor Ziro Costa. Antes de eu abrir o microfone do doutor, eu quero falar para você o que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 4 de outubro. Aqui estão as principais notícias para você começar bem informado aí o seu dia. Olha, nada definido, os senadores recuaram da intenção de votar ontem a decisão do Supremo que afastou Aécio Neves do mandato. A votação foi adiada para o dia 17, uma semana depois aí de o próprio STF se reunir para julgar aí a aplicação de medidas restritivas e parlamentares. Na Câmara, a CCJ, que analisa aí a segunda denúncia contra Temer, pode sofrer aí uma reviravolta. Segundo o líder do PSDB, a decisão sobre tirar o tucano Bonifácio Andrada da relatoria do processo pode ser tomada hoje. Já o projeto que cria aí um fundo eleitoral para bancar aí as campanhas políticas será votado em plenário na sessão desta tarde. Depois de ser aprovada, urgência na proposta. Parlamentares correm contra o tempo para que as mudanças passem a valer, já nas eleições do ano que vem. E como destaque, o ex-presidente americano, o Obama, estará em São Paulo, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chega ao Brasil hoje. Ele fará a palestra em São Paulo na sexta-feira. É a primeira vez que ele vem ao país desde que deixou a presidência dos Estados Unidos da América no começo desse ano. Doutor, muita coisa nessa palestra boa ele vai falar, não vai? Bom dia. Bom dia, Milton, se Deus quiser. Agora, ocorre que, bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. Muito obrigado. É sempre um prazer para mim, bastante grande vir aqui bater esses 20 minutos de papo contigo. O Barack Obama, sem dúvida, um presidente que marcou posição lá nos Estados Unidos, mas vamos ser sinceros, né? Junto ao Brasil, né? Muito pouca coisa ele fez, né? Vamos dizer, a gente tinha uma certa admiração por ele, tem até hoje, né? Mas ele não pegou o país dele em crise, ele teve que sofreu tanta coisa no começo? Ele pegou o país em crise, ele pegou o país praticamente quebrado, né? E conseguiu reestruturar, né? Podemos até falar um pouquinho sobre isso, como é que ele conseguiu, né? Agora, com relação ao Brasil em si, né? Vamos dizer, parcerias com o Brasil e desenvolvimento e acordos bilaterais e tal, ele fez muito pouco, né? Isso que é a verdade, apesar da nossa admiração por ele, né? Ele tirou os Estados Unidos sim de uma recessão. A gente recebeu aqui no escritório alguns americanos durante a jornada dele no governo, buscando, eles davam muito incentivo para você ir para lá e produzir e principalmente gerar emprego, né? E até os empréstimos eram a fundo perdido, né? Então você gerava lá 5 empregos, você tinha lá um dólar que você não precisava nem devolver, né? E ele, uma coisa que ele fez que eu acho que foi muito interessante, e está nesse último livro do Lara Rezende, é que ele emitiu dólar, né? Então, ele rodou a maquininha do dólar, e para você ter uma ideia, ele emitiu cerca de 2 trilhões de dólares, né? Para tirar o país daquela enrascada. Mas, ele não gerou inflação. Havia até uma discussão. Poxa vida, né? No Brasil, se você emitir R$1, você já gera inflação, né? Porque não tem nenhum bem lastreado a isso, né? E os Estados Unidos emitiu, não só os Estados Unidos, o Japão também emitiu, a União Europeia também emitiu dinheiro e não geraram inflação, né? Mas por que não geraram? Porque eles tinham um plano, né? Vamos dizer assim, um plano de que nem eu empresto para você R$5.000 e você tem um plano de pagamento para mim, né? Então ele tinha um planejamento, e isso não gerou inflação, o que foi uma discussão bastante interessante. Eu até, para você ter uma curiosidade, eu escrevi para aquela menina que escreve no Estadão, e ela mora em Nova York, Nova York não, ela mora em outro local, nos Estados Unidos, mas não é Nova York, acho que é Washington. A Mônica de Bolle, né, que é uma economista. Eu falei, puxa, mas não gerou R$1, nada, 1% de inflação. E ela falou, não, aqui não, porque é diferente, né? As pessoas têm uma coisa chamada confiança, né? Então as pessoas acreditam no governo que ele emitiu, mas ele vai reestruturar, né?
Então aqui nós não temos essa palavra, né? Que é confiança. Aliás, o Leandro Carnal, no último jornal Estadão de domingo, ele fala, né? Tá mais fácil confiar em Deus do que no homem, né? Porque apesar de Deus ser uma coisa etérea, cada um tem um Deus, tá mais fácil confiar nele, porque o homem tá difícil da gente confiar. Mas vamos lá. Tá, bom, mas o Barack Obama, ele foi um campeão aí em cumprir as metas, pelo menos. O assunto da semana passada, nós falamos de meta. É verdade. Né, e deixamos aí algumas perguntas. E vamos lá então, o senhor deseja aí fazer um resumo da semana passada? Bom, só para a gente relembrar, né, o que a gente falou a semana passada. A gente falou que as metas, elas podem ser... você pode ser uma meta em termos de índices, né? Ou então ela é uma meta fixa, né? Do tipo um valor absoluto, né? Então, por exemplo, você tem que vender R$100 durante 2018. Isso é um valor absoluto, né? Ou então você usa índices, né? Então eu tenho que vender R$10 por vendedor em 2018, né? Falamos que as grandes empresas que têm mais musculatura, vamos dizer assim, elas usam muito os índices, né? É muito comum nessas grandes organizações índices. Obviamente que eles têm esses valores absolutos, mas os índices são mais fáceis para serem controlados, né? Falamos que existem softwares que controlam esses índices. Falamos que existem softwares bastante acessíveis, coisas de reais mensais. Falamos que as metas nessas empresas são divididas em 3 grandes blocos, que são a meta da empresa, a meta do departamento ou a meta de um determinado time, né, que foi alocado para um determinado projeto, e a meta pessoal, né? Acho que a gente falou bastante sobre a meta da empresa e a meta do departamento. A gente falou muito pouco sobre as metas pessoais, né? Entendi. Acho que basicamente foi isso que a gente varreu a semana passada. E o que tem de novidade aí? Tem alguma pergunta? Porque dentro do que o senhor colocou, o ouvinte quer saber o seguinte, do resumo de hoje e das perguntas da semana passada, então o senhor quer dizer que dentro de uma empresa nem todos possuem a mesma meta? Não possuem. Por quê? A gente tem que pensar assim, a meta da empresa, vamos supor que a meta pegar uma empresa aí, 3M, seja faturar 200 milhões de dólares em 2018. Não sei, estou chutando aqui, né? Se você pega lá uma pessoa que está trabalhando lá na contabilidade, né, vamos dizer assim, esse 200 milhões de dólares é muito distante dessa pessoa. Vamos supor que seja um auxiliar da contabilidade, que ganha lá R$1.500 por mês, né? Ele não consegue nem visualizar o que são 200 milhões de dólares, né? Então, você da empresa, que são aqueles 200 milhões de dólares, tem a meta de cada departamento, que difere, depende do perfil do departamento, e tem a meta do indivíduo, né? Então, não é que as metas elas são diferentes, mas, na verdade, elas são complementares, né? Elas se somam para atingir aqueles 200 milhões de dólares. Então, fica mais fácil para aqueles rapaz que está lá no administrativo da contabilidade saber o seguinte: a minha meta é, vamos dizer assim, ter um índice de inadimplência de no máximo 5%. Na verdade, ele está contribuindo para a meta dos 200 milhões de dólares, né? Mas no mundinho dele, naquele microcosmos, ele vai buscar aquela meta, meta pessoal, né? Ou a meta do departamento que seja, né? Então, por isso as metas não são iguais, são muito diferentes, né? Mas elas são todas, elas remam, vamos dizer, todas na mesma direção. O grande desafio é você disseminar a meta, né? Porque se você vai numa empresa, por exemplo, e pergunta assim: fulano, qual que é a sua meta aqui? Ele não sabe, é complicado, né? Se você fala, eu quero viajar, tá bom, mas para onde, né? Se você não sabe para onde vai viajar, é bom você ficar em casa, Quem né? não sabe para onde vai, qualquer caminho É verdade. Quem não sabe para onde vai, tem até uma frase daquela meu Deus, eu vou lembrar agora esqueci o nome da peça. Mas assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido, né? Então, se você está numa empresa e você chega lá e fala, qual a meta do seu departamento? E você responde, não sei,
E qual a sua meta pessoal? Você fala também não sei? Puxa, né? Fica difícil. Fica difícil, tem grandes chances de você ser substituído alguma hora. Mas a próxima pergunta eu acho que o senhor vai explicar aí, porque às vezes a pessoa está em dúvida, né? Ela fala o seguinte, eu quero progredir dentro da organização na prática. Como que eu faço? É quase, né? Ele quer saber, né? Bom, eu vou te dar uma dica aqui que não está no Google, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte. Isso é muito bom, não está no Google. Anote aí, ouvinte. O Google tem tudo, né? Porque assim, vamos supor que você saiba a meta da sua empresa, a meta do departamento ou do time do projeto que você está participando e a sua meta pessoal que lhe passaram, né? Que é, você vai vender R$10 o ano que vem. Então, o fato de você ter essa meta de vender R$10, por exemplo, no ano que vem, qual que é a dica? A dica é assim, você fazer uma tabela de metas auxiliares para você mesmo, né? Então, por exemplo, você divide essa tabela em 2 grandes grupos. Bom, o que eu sou bom? Eu tenho que vender R$10. Eu sou bom, eu me comunico bem, né? Quando eu estou conversando uma pessoa com a outra e tal. Então eu vou manter isso aqui, né? Ok. Mas se eu tiver que falar em público, por exemplo, eu sou um desastre, né? Bom, então eu vou fazer um curso de oratória ou de PNL, não sei, né? Então eu vou me aprimorar. Então você faz um mês a mês, então você fala, bom, a meta da empresa é anual, são 12 meses, eu vou colocar 12 colunas aqui na minha tabela, um papel de pão, não estou fazendo Dr. Zero Costa vai baixar custo, né? Então, você escreve lá, bom, mês 1 eu vou assinar uma revista Como Vender Mais, né? E vou começar a ler essa revista. Vou, por exemplo, participar de grupos de discussão. Vou me envolver numa atividade social para melhorar o meu networking. Vou fazer um curso de oratória. Vou fazer tal coisa. Pontos que você se sinta não confortável, vamos dizer assim, né? E aqueles pontos que você fala, não, esses pontos aqui eu já sou bom, você pode até aprimorar, né? E com isso você tem um acompanhamento, né? E você consegue chegar no final do ano com uma musculatura muito maior. E qualquer um, veja bem, pode melhorar. Você não precisa ser, por exemplo, o dono da empresa, não precisa ser o empresário, o empreendedor, né? Eu faço café, como é que eu vou melhorar? Poxa, você faz café. Então você vende o seu café. As pessoas gostam do seu café. Quanto que você gasta de pó de café? Você compra café, sei lá, marca Rivelino, né? Então, esse café é bom. Quando você troca de Rivelino para Falcão, melhora ou não melhora? O que você sente, né? Anota aí, faz um papelzinho de pão, né? A sua cozinha é organizada. Você quando muda a marca, as pessoas tomam mais ou menos café. O que você pode sugerir? Você viu vários preços de café por aí e você pode sugerir para o departamento de compras comprar um café bom e mais barato. Então, qualquer um pode, estou dando exemplo do café, mas vamos dizer, qualquer um pode, dentro do seu departamento, melhorar. Não precisa ficar com aquela, o meu chefe não gosta, não sei, aquelas coisas, né? Aquele do Harley, né? O Harley. Que é vida, azar, o tempo todo, né? Você tem como dar um passo, né? Eu escuto muito isso. Você vai conversar com um gerente, por exemplo, de uma loja, aí o cara fala, não, mas o senhor sabe, aqui, fulano, é difícil. Muda de emprego, então, sai daí, vai. Né? E aí é duro, que contamina, né? A pessoa, não, ela chega negativa no trabalho, né? Mesma coisa ao contrário também, a pessoa chega de alto astral, sempre de bem com a vida, e mesma coisa do outro lado também, né, doutor? Ela reflete, né, aquela... Você atrai, né? Vamos supor, você é um pessimista, uma pessoa que está sempre caída, né? Então você atrai essas coisas também ruins, né? Então eu acho que tem que ser. Agora eu vou fazer o seguinte. Então, vamos dizer, a grande dica é você tem a meta da pessoal que a empresa lhe passou, né? Então você vai vender tanto, você vai enfim. Né? Tem metas que são difíceis de fazer. Eu vejo, por exemplo, lá na empresa, a meta de serviços gerais. É complicado, porque você dá a meta para o cara. Então o que a gente faz? A gente, cada 3, 4 meses, a gente solta um questionário de avaliação e
e as pessoas avaliam serviços gerais. Porque serviços gerais é assim, né? É geral, né? Então, você tem que fazer banco, outro tem que fazer cartório, outro tem que, né, mandar lavar os carros, enfim. Então o pessoal faz todo mundo avalia os serviços gerais. Entendi. E aí ele tem uma nota. E se a nota dele, por exemplo, for acima de um determinado patamar, ele ganha ou não o bônus. Né? Tá. Olha, de encontro essa pergunta aí, chegando outra aqui já. Trabalho numa empresa onde eu quero progredir, mas a empresa ela tem aí uns costumes que não quer seguir a modernização e a gente quer dar esse palpite, mas a gente não é ouvido. Você tem alguma dica? Não, vamos lá. Eu vou dar uma dica. Vou dar várias dicas. Eu estou pensando aqui. Como é que você pode melhorar, né? Então, é assim. O primeiro ponto, você tem que ter um propósito, né? Alguma coisa que te move. O Steve Jobs, que era o nosso amigo aí campeão do iPhone aí e tal, ele diz o seguinte: o propósito é o motivo pelo qual acordamos todos os dias. Então você tem que ter um propósito, né? Não basta ter o propósito, mas vamos supor, tem que ter alguma coisa que te move, independentemente do seu chefe ser tacanho, né? E tem, né? Vamos ser sinceros, tem muito chefinho, diretor inclusive, às vezes presidente, né, que é um cérebro de periquito, né, vamos dizer, não dá. Isso é boa. Bom, então você tem que ter um propósito. O outro ponto é assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Tem um garoto aí na internet, acho que é Murilo Gans, se eu não me engano. Outro dia eu vi uma coisa dele, é um cara bem novo, mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, que quando saímos da nossa zona de conforto, nós não entramos numa zona de desconforto, mas sim numa zona de aprendizagem. Então, você quando, vamos supor, você sabe aqueles coelhos de quermesse que você entra na casinha? Você entra na casinha, sempre entra na mesma casinha, né? Então, vamos supor, as pessoas elas se acostumam a entrar na mesma casinha, né? Então, você tem que fazer as coisas um pouco diferentes para você voltar a pensar. Então, você vem trabalhar pelo mesmo caminho, muda um pouco o caminho, né? Vê o que você, né? Vê outra coisa. Você toma café todo dia na mesma padaria, né? Muda. Você escova o dente todo dia com a mão direita, né? Vamos dizer, muda um dia para a mão esquerda, vê o que você sente, o que é diferente, né? Você toma banho toda vez na mesma posição, né? Apaga a luz um dia que você for tomar banho, sente você tomando banho. Quer dizer, você tem que sair da sua zona de conforto. Estou dando exemplos básicos, ridículos aqui, mas assim, vou fazer um curso de sei lá, sobre gestão, um curso sobre criatividade, como é que eu vou... Naquela sua tabela que a gente falou agora há pouco, das metas auxiliares, né? Bom, o que eu vou estudar alguma coisa. O Peter Drucker, eu me lembro agora, ele estava com 90 e... Eu queria ver a história aqui com mais calma, mas ele estava com 93 anos, coitado, todo travado, atrofiado. Ele morreu meses depois, e eu estava escutando uma entrevista dele tem um canal de Harvard, né? Enfim, e um canal a cabo. E aí o entrevistador falou assim: mas o senhor está estudando o que hoje, né? 93 anos, ele falou artes marciais. Eu nunca me esqueço disso. Isso foi no ano 2003, eu acho. Artes marciais. Eu falei, um senhor de 93 anos estudando artes marciais, né? Quer dizer, ele sabia que a vida da gente é uma colcha de retalhos, né? Vamos supor. Você só vai se tornar uma pessoa interessante se você for somando coisas. Se você faz sempre a mesma coisa, né? Aliás, o Einstein falava isso, né? Falava assim, maluco é aquele cara que faz todo dia igual a mesma coisa durante a vida toda. Esse é um louco, né? Mas eu vou continuar nessa linha, vamos supor, só para... você tem que ser melhor, entendeu? Agora, melhor do que, né? Melhor em relação ao quê? Melhor em relação a você mesmo. Esse é o grande pulo do gato. Você fala, mas o que eu fiz ontem? Eu sou o locutor da rádio, eu fiz isso desse jeito, daquele jeito, mas hoje eu coloquei um copo aqui que eu vou fazer um gargarejo, minha voz vai melhorar. Você tem que ser melhor do que ontem, né? Não adianta você ficar olhando para o vizinho, ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Não, você tem que ser melhor que você. E com isso você tem uma vida mais rica, né?
E você sabe que o Henry Ford, eu começo falando, não paro aqui, né? Mas o Henry Ford, ele tinha uma frase que eu adorava também, que era assim, quer você acredite que consiga fazer uma coisa, ou não, você está certo, né? Então, se você acredita que pode fazer, você está certo. Se você acredita que não pode fazer, você também está certo, né? Ele dizia que quem decide é você, se você pode ou não fazer, né? E se você vai ou não correr atrás. Então, eu acho que a dica é você estar, por exemplo, um passinho à frente. Se você é a pessoa do café, tenta melhorar e se superar, né? O patrão lá, o gerente, o diretor te pediu um trabalho, entrega com uma coisinha um pouquinho a mais. Mostra que você, né? Se pediu café, põe uma bolachinha junto, não sei, vamos dizer. Mas leva uma ideia, olha, o senhor pensou nisso, o senhor pensou naquilo. Eu acho que você tem que fazer algo, vamos dizer assim, extraordinário na vida, porque, na verdade, vamos dizer, estão nos dando essa oportunidade de mais 24 horas aqui nessa nave, né? Poxa, se estamos aqui respirando, estamos aqui, um país que não está em guerra, né? Vamos melhorar o que fizemos ontem, né? Tem ferramentas para isso, né? Muita. O problema é o que o cérebro da gente vai ficando calcificado, né? Vamos dizer, as pessoas não vão pensando, liga no automático, né? E vai se repetindo aquilo. Aí você fala, bom, você tem... Eu vejo entrevistas, você fala, bom, quanto tempo de experiência você tem? Tenho 20 anos, doutor. 20 anos de experiência, pô, que bom, que interessante. Na verdade, você vai ver, ele tem 1 ano, 2, e repetiu os outros 18, né? Na verdade, ele não tem 20, ele tem 20 de estrada, mas ele repetiu o que ele... doutor. O que doutor, tem mais aí? São 8 horas e 23 minutos. Eu acho que eu vou fazer a última nesse bloco, depois a gente volta a falar do café, né? Hoje tem café. Se eu falei em café bastante, hoje tem um assunto. Café? Tem um café, a matéria do senhor do jornal. O domingo, café que eu falei do café, domingo. Mas eu não sei se eu tenho 8 e 23. Qual a diferença entre orçamento e previsão? Isso é longo também, né? Isso é longo. Você quer quanto tempo você tem? Não, eu tenho aqui 5 minutos, a gente vai sair para o bloco. Depois a gente volta falando do café. Responde em 5 minutos? Não, se o senhor quiser. Essa pergunta é o seguinte. Quando você tem, principalmente multinacional e tal, eles fazem algo que chama-se orçamento para o próximo ano, né? Então, o que é orçamento? É quanto a gente vai vender, quanto a gente vai faturar, por exemplo, em 2018. Esse orçamento, normalmente, é um orçamento detalhado, rico, né, e tal. E aí ele faz esse orçamento para 2018 e faz, por exemplo, outros orçamentos, por exemplo, ou previsões, como você queira chamar, para os anos seguintes. Mas vamos falar do orçamento. O americano chama isso de budget, né? B-U-D-G-E-T, budget. Então, ele faz o orçamento. O orçamento não muda para 2018. Pode ter guerra, pode o Sarney pode ir embora, pode voltar, pode ir o Temer sair, voltar, Dilma, não muda. O orçamento, você falou, por que não muda um orçamento? Porque o orçamento é feito em cima dos seus custos, daquilo que você, da sua estrutura. Então, você fala, bom, o ano que vem eu vou vender R$100. Mas, pô, e meu custo? Meu custo é 80, né? Então, esse orçamento não muda. Bom, mas aí o que acontece? Começa o ano que vem. Você está lá com o orçamento, está todo mundo, cada um tem a meta da empresa, a meta do departamento, a meta pessoal. Vamos lá, time, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. Chega em junho, você tinha que vender 100, você vendeu 2. Fala, opa, não vai dar, né? Mas você não abandona o orçamento. O orçamento ele se mantém até o final do ano igual. O que você faz? Que o americano faz, que as grandes empresas fazem? Ele faz uma nova previsão. Então ele não abandona, ele põe aquele negócio lá no freezer e fala, tá bom, nós vamos fazer uma nova previsão. A previsão 1. Então, normalmente as empresas, eu nunca vi, mas vamos dizer, até previsão 3, por exemplo, talvez pudesse ser um número aí factível, né? Mas o meu tempo de multinacional, você faz uma previsão, mais que uma é complicado, porque quando você faz a previsão, é sinal que você fez um orçamento muito errado, né? Então, eu não estava contando com uma catástrofe mercadológica, alguma coisa assim. Então, você faz a previsão 1, que o americano chama de Forecast 1, né? O Forecast 2, o Forecast 3. Então, você faz a previsão 1, 2 ou 3. O que é a previsão? A previsão é o seguinte, então, a meta era 100, vendi 2.
Então eu vou vender quanto esse ano? Vou vender 20. Bom, então é o seguinte, a fábrica vai diminuir, os representantes não sei o quê, eu vou contratar PJ, não sei. Você vai ter um plano de ação para o novo forecast, para a nova previsão. Então existe uma grande diferença dentro dessas empresas entre o que é orçamento e o que é previsão. O orçamento não muda. Aí quando chegar no final do ano de 2018, você faz um novo orçamento. É lógico que agora você tem as previsões que você fez lá atrás, né? E aí você corrige e você tem o orçamento de 2019. Então essa é a diferença entre orçamento e previsão. Aqui a pequena empresa, se você for falar isso, ele vai falar, bom, que é isso? Esse cara tá louco, né? E tal, não sei o quê. Mas quando você vai para uma organização um pouco mais de musculatura e tal, você vai ver que ele tem o budget e tem os forecasts, né? E se ele está indo tudo bem, ele só tem o budget, ele não mexe, ele não faz previsões, ele se mantém firme e rígido naquela meta. É isso. Tá certo. Bom, a gente vai. São 8h27, eu estou saindo para o intervalo e já volto. A gente vai falar da Porteira para Fora, parte 18, hein? Interessante você, olha. Vamos entrar aqui no assunto da década de 30. Com certeza aí muita gente que está nos ouvindo, né? A gente sabe que o nosso público é um público também da década de 30, 40, 50, né? Então, você vai entender por que o Brasil foi chamado aí o rei do café. Você vai entender daqui a pouco porque o doutor vai dar uma palhinha pra gente. De volta já. Vamos lá, então. Você ligando, participando, 8h28. Tô saindo pro bloco e já volto já. Já estamos de volta. Relógio marcando agora 8h29 e 41 segundos. Da Porteira para Fora, parte 18. Já estou abrindo o microfone aqui. Bom, essa matéria é interessante, ela já está na parte 18. Você que ligou o seu rádio agora, nós estamos falando com o doutor Ziro Costa. Ele é especialista em pequenas e médias empresas, ele faz assessoria e também tem em vários jornais, e eu aprendi a admirá-lo, né, tanto da forma que ele escreve, da forma que ele fala com a gente, e é interessante. Bom, o senhor falou aqui, durante o Império Brasileiro não houve praticamente inflação. Que história é essa? É verdade, a inflação é um fenômeno que começa a ser mapeado basicamente na década de 30, e a gente começa a ter esse dragão solto aqui, né? Esse fenômeno que é o fenômeno da inflação. Até a época do Império, os preços eram bastante estáveis, né? E aí na época da década de 30, quando o Brasil tinha aí, era praticamente uma monocultura, né, do café, e também nós tivemos lá nos Estados Unidos a quebra da Bolsa de Nova York. Então alguns números, algumas coisas tiveram que serem refeitas ou até calculadas, né? Você tem, por exemplo, eu não escrevi na coluna, mas o Roosevelt, ele chama um economista e fala, poxa, eu preciso melhorar meus números, né? Eu não estou entendendo, as pessoas dizem que querem ter filhos para melhorar a renda, mas eu estou achando que isso não melhora a renda, né? E esse senhor, ele vai e ele faz uma série de sugestões de índices, né? A gente estava falando de índices agora há pouco, e aí ele acaba, um dos índices que ele propõe para o Roosevelt, e o Roosevelt aceita, é o tal do PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, que a gente fala aqui todo dia, né? Todo dia. Ele inventa ali, né? Ele começa a estudar, acho que no ano de 1926, ali, né? Depois tem e aí ele propõe esse número, não esse número, ele propõe vários números, né? Mas é isso, a inflação aí começa ali quando você tem os preços estão mascarados pelo governo, o preço do café, né? Então o Brasil achava que podia subir o preço do café o quanto ele quisesse, e aí com a demanda caindo lá fora, você tem aqui estoques altos e você começa a gerar inflação. Então, se eu colocar aqui na década de 30, nós produzimos café quando o mundo não queria mais café. Foi uma estratégia errada, uma meta foi justamente isso. Alcançada, mas não financeiramente. O que aconteceu foi que o mundo entrou em crise, né? Então, com a quebra da Bolsa de Nova York, que tem vários fatores que levaram a Bolsa a quebrar, então o pessoal parou de consumir, né? Então, a gente apostou num produto, né?
aumentou o preço dele fictício, e aí entrou o governo na equação. O Brasil tem esse histórico, né? O governo entra e tenta colocar a economia nos eixos, né? E não deixa isso para o mercado. Então o governo manteve os preços altos. O Vargas começou a comprar café. Dizem até que ele torrava café nessas Maria Fumaça, né? Em vez de queimar lenha, queimava café, porque não tinha onde colocar o café. E depois ele acabou não cumprindo todas as promessas que ele, né, garantindo os preços para o produtor. E aí aconteceu o que aconteceu, que levou todo mundo, muita gente, vamos dizer, a perda total dos seus bens, das suas fazendas, etc, etc, né? Mais um episódio bizarro e triste, vamos dizer assim, da nossa economia. Ah, certo. E o que o senhor colocou aí do decreto de 7 de abril de 1933 com relação a hoje? Eu coloquei esse decreto porque me chamou muito a atenção. Eu estava lendo e esse decreto me chama a atenção porque o governo, ele naquele período, ele limita, já que a inflação está disparando e tal, então ele limita o empréstimo bancário a 10% ao ano, né? E aí, se você não tem um contrato, você me empresta R$5.000 e a gente não faz um contrato que vai ser 10% ao ano. Só no bigode, né? Só no bigode, esse valor já fica pré-estipulado pelo governo em 6% ao ano. Então, eu coloquei isso porque, né, fazer um paralelo aqui, eu não escrevi, mas fazer um paralelo ao nosso cartão de crédito, né, que eu acho que não é 6% ao ano, mas é um pouquinho mais, Acho que é um pouquinho mais, acho que é 600. Então você vê que nesse decreto de abril de 1933, assinado pelo Vargas, né, e assinado também pelo Oswaldo Aranha, né, que era o ministro, limitando, né, em 10%, aí discutindo, tem casos que pode ser 8%, mas na média todo mundo vai pagar 6%. E eu achei muito interessante, né, porque hoje a gente não consegue falar para os bancos, olha, cobra 30, né, não 300, né. E em 33 você tinha essa regrinha já estipulada por lei, né? Interessante. Bom, doutor, Ouro Verde, então, foi de fato, o café foi o ouro. Nossa época foi o que comandou, né, esse título Ouro Verde, justamente na década de 30 que foi o auge do café. Ele vem ali no final do século já, vamos dizer, do século retrasado, né? Ele vem já se mostrando com bastante musculatura. O Brasil é praticamente um líder mundial, né? E aí na década de 20, e aí no final da década de 20, ele começa a cair, né? E aí você tem uma participação um pouco melhor da indústria. E aí você vê hoje, por exemplo, o pessoal falando, mas naquela década a indústria tinha lá 30% do PIB, né? Que a gente começa a, vamos dizer assim, a computar, a calcular o PIB aí 10 anos depois que o americano descobre a roda, né? E aí você tem uma participação da indústria bastante grande, porque a agricultura começa a cair. E hoje a indústria tem uma participação bem menor, mas não porque, tudo bem, a indústria foi sucateada no Brasil, mas porque a área de serviços também, né, na década de 60, ela começa a ganhar uma projeção, né, um protagonismo bastante grande. E hoje qualquer país desenvolvido, vamos dizer, se você olhar para o PIB do Japão, nos Estados Unidos, 60% da participação é na área de serviços, né? Então a agricultura nossa, ela foi realmente importante ali naqueles anos e ainda é hoje, né? Ainda é um local. Por quê? Porque é uma ilha de excelência, né? Então, vamos supor, você tem tecnologia. Enquanto a indústria se debate, estamos aqui, nós discutimos, acho que semana retrasada, falamos da indústria 4.0, o brasileiro ainda não acordou, né? O que é a indústria 4.0, o que é isso, o que é isso? O alemão lá e o americano já estão nessa indústria, mergulhado nisso já há quase 5, 6 anos. Então, a indústria vem a reboque
mas não a agricultura. A agricultura vem produzindo mais em terrenos cada vez menores. E o povo tem que comer, né? O povo tem que comer. Mas o que acontece é que a participação da agricultura não é tão grande, né, no nosso desenvolvimento, no nosso PIB. Então, ela chega a ser grande às vezes porque a indústria não exerce o seu papel, né? Mas um país sem indústria, ele não vai longe. Ele, vamos dizer, porque a indústria gera o serviço, gera uma série de coisas. Então, por isso, a necessidade de um planejamento de médio e longo prazo para o Parque Industrial Nacional, né? Isso é fundamental se discutir nas próximas eleições, né? No próximo presidente. E é tão bonito, né? O café, o pé de café, cafezal em flor. Olha, é tão lindo. E eu acho que até a música, o ouvinte lá já descobriu que música a gente vai terminar a nossa entrevista. Você tem essa surpresa sempre. Muito você consegue achar uma música que... Com o tema, mas é interessante. Mas eu vou continuar com o padrão monetário talvez mais uma semana que vem. Domingo, acho que eu vou tentar fechar esse assunto. Não, tá muito bom o assunto. Fechar o padrão monetário. Você falou do café, pode falar um pouco da do soja, pode falar. Você falou, a agricultura vai dar matéria para o senhor aí, o Brasil é rico. Bom, gente, a gente falou aqui com o doutor Zero Costa, ele é consultor em negócios para pequenas e médias empresas, análise estratégica. E tudo isso que você tá vendo a gente conversar, comentar, você vai entrar no blog do Dr. Zero Costa. Nós estamos colocando lá. Muito legal. Qual é o endereço, doutor, aqui? Eu estou colocando aí no DR, né? DR não é discussão de relacionamento, não, é de doutor. Zero, né? ZERO, Cost, COST.com.br. Então, a Gia aqui está fazendo essa gentileza de gravar as nossas conversas. Eu estou pondo também lá essas conversas nossas aqui, deliciosas, muito gravadas lá no blog. E aí o pessoal pode rever e, quem sabe, pegar uma dica para poder levar o país, né, por uma classe e também você que vai rever, ouvir essas entrevistas, ler essa matéria no blog, você pode formular a pergunta e tá enviando também, colocando lá, tem um espaço que a pessoa pode comentar. Também pode. Nós não temos muitos seguidores, eu acho que agora estamos com 3 mil seguidores aí que estão acompanhando a gente. Não sei se é alto ou baixo, mas vamos dizer assim, aí tá subindo, tô vendo que tem... é muito bom, tem tudo aqui, você precisa conhecer esse blog, tem tudo, tem dicas, tá? E falando dicas, eu vou passar uma matéria daqui a pouco, doutor. Eu vi aqui que o senhor é formado também na parte de elétrica, engenharia elétrica, né? Você sabia que usar um chuveiro mais velho economiza energia? Eu não sabia.
Hoje, Mais velho? Pessoa, um chuveiro mais antigo, por quê? Isso, será que é o... Bom, a gente vai saber a matéria daqui a pouco, eu vou passar. Não, eu estou curioso também, vou escutar a matéria. Doutor, um abraço, boa semana. Uma boa semana para você, obrigado para os seus ouvintes e fica com Deus. Cascatinhana, o senhor tem saudade? Cascatinha. Cascatinhana chegando por aqui na íntegra, né? Senão não tem graça, né? Não, na íntegra, então. Gente, muito obrigado e a gente volta já.